acerca do filósofo Immanuel Kant, um importante pensador do século XVIII e que influenciou o iluminismo. Bom, é importante salientar que ele tem 4 perguntas. A primeira é o que podemos saber. Isso faz com que caracterize os limites do nosso conhecimento, da nossa cognição, da nossa racionalidade, que vai estar elaborado no texto Crítica da Razão Pura, uma obra que vai diferenciar o que é epistemologia e metafísica. A segunda pergunta é o que podemos fazer, que é a questão moral, nossa atitude ética, nosso comportamento valorativo, que podemos fazer. E isso vai estar tratado na obra Crítica da Razão Prática. A terceira pergunta é o que podemos esperar. O tema da esperança é o tema que diz respeito à religião, à espiritualidade. Há algo que não podemos saber de tudo, que a ciência não pode nos dizer, ela tem um certo limite. Há questões que vamos fazer, mas de repente ficamos numa certa incógnita e aí buscamos o fundamento metafísico, religioso, próprio da tradição, que nos dá essa esperança, do que podemos esperar. E por fim ele pergunta quem é o ser humano, que é a questão antropológica e que a gente pode aí tratar, que é sua perspectiva iluminista da autonomia do saber e arte, ou saber por si mesmo, que é o que vai conotar no seu texto uma resposta à pergunta o que é esclarecimento. Aufklärung, ouse pensar por si próprio, ouse por si mesmo sair das trevas, da ignorância ou daquilo que quer te determinar o que deva ser feito. Então, aqui é apenas um resumo das 4 questões fundamentais do pensamento kantiano. Nessa segunda parte do vídeo eu quero falar a distinção que está caracterizado pelo Immanuel Kant entre metafísica e epistemologia. É importante salientar que nessa obra Crítica da Razão Pura, que ele está preocupado sobre a questão que podemos saber, ou seja, os limites da nossa cognição de aprender o conhecimento científico, os fenômenos das quais nos circundam. Ele vai colocar a seguinte distinção entre o pensamento e conhecimento. Todo conhecimento tem um fundamento acerca do pensamento, mas nem todo pensamento nos possibilita o conhecer. Nós podemos pensar imageticamente, ou seja, a imaginação, podemos pensar mentiras, podemos pensar outros elementos, de repente espirituais, que não necessariamente a gente pode comprovar cientificamente como algo a ser conhecido. Então nós podemos, na perspectiva do Immanuel Kant, pensar sobre a possibilidade de termos uma alma, de repente ter uma vida depois da morte, de repente ter um Criador chamado Deus, de repente fazer com que esse pensamento nos leve a uma especulação metafísica, ou seja, aquilo que está além do fenômeno físico, da física, da natureza. Entretanto, isso que eu posso pensar metafisicamente sobre a imortalidade da vida, a alma ou o próprio Deus, não significa que pode ser conhecido. Então, existe aqui uma distinção entre pensar e conhecer. Isso que eu posso pensar é metafísico, mas eu não posso comprovar cientificamente. Então ele vai colocar a distinção a partir disso. Podemos pensar questões metafísicas, mas a metafísica não pode ser conhecida de uma maneira epistemológica. Então aqui, o que podemos conhecer é de assunto científico, da teoria do conhecimento, da epistemologia. O que eu não posso conhecer acaba se tornando muitas vezes uma questão metafísica, uma filosofia especulativa. E essa é a distinção. A metafísica está para o pensamento especulativo e a ciência, a epistemologia, está para um conhecimento dos fenômenos que podem ser comprovados, fundamentados, validados, a partir de um aparato teórico que me dá um fundamento da sua, de fato, existência. Ok? Então essa é a prerrogativa. Agora vamos tratar acerca da crítica da razão prática. Então aquilo que não pode ser comprovado epistemologicamente, que faz parte de um assunto metafísico, como já foi tratado na segunda parte desse vídeo, é importante destacar que é uma orientação moral. Então de repente aquela pessoa que acredita num Criador chamado Deus, que ele tem uma concepção de uma vida interior, uma conexão com o espírito ou a alma, que ele tem uma crença de uma vida após a morte, por mais que isso não tenha como fundamentar, como a ser comprovado cientificamente, mas essa orientação metafísica, religiosa, pode ser um bom parâmetro para a sua vida moral. Então, na crítica da razão prática, o Immanuel Kant coloca a condição dessas crenças ser uma contribuição
para a vida moral e ética. Então, aquele que acredita em Deus, na vida espiritual e na possibilidade de uma redenção após a morte, uma salvação da alma, pode de repente viver melhor a sua existência no que diz respeito à conduta de vida, no que diz respeito aos valores éticos e, consequentemente, no seu comportamento moral. É essa a contribuição da metafísica, de ser uma orientação moral para a condição da existência. Entretanto, Immanuel Kant coloca a condição de repensarmos a distinção que é colocada entre heteronomia e autonomia. Essa razão prática da condução da vida moral, a partir de um aspecto metafísico, nos condiciona para uma obediência a regras pré-estabelecidas dentro de uma tradição religiosa. Essa razão prática de vida. Mas ele nos convida para aquilo que o ser humano é. É aquela última questão. Quem é o ser humano? A questão antropológica. O ser humano é aquele que pode criar valores. Ele tem a condição de ter uma autonomia, pensar por si mesmo. E é esse elemento que vamos ver neste último capítulo deste vídeo, na última parte desse esboço acerca do Immanuel Kant. E a última e quarta parte desse vídeo, vamos tratar acerca do quem é o ser humano, quem é este ser da qual é capaz de criar a si mesmo, no sentido de autopoiesis, de uma criatividade de valores morais. Então, no texto, que é uma conotação com o espírito iluminista, uma resposta à pergunta o que é Aufklärung, esclarecimento, é o texto da qual foi publicado em 1784, se nós observarmos bem, anos antes que antecede a Revolução Francesa, que foi em 1789, esse texto é um dos pilares filosóficos do pensamento iluminista. Então, lá vai colocar a importância do ser humano sair da menoridade. E aqui não tem nada a ver com a maioridade enquanto idade, mas sim essa relação ao espírito. A menoridade é quando a pessoa está atrelada a uma vida totalmente de trevas, do obscurecimento, ou seja, de uma negação acerca dos valores científicos, de uma epistemologia do saber, ou seja, da possibilidade do ser humano pensar por si mesmo. A maioridade, que é a proposta iluminista, é exatamente o sapere aude, que em latim significa ouse saber por si mesmo, seu senhor de si. É esta a proposta de que o Immanuel Kant coloca de caracterizar a essência de quem somos nós. Somos capazes de ser autônomos, de pensar por si próprio, consequentemente, de ter a autonomia, de ser senhor das próprias escolhas. É esse o significado ontológico, antropológico do nosso ser. É essa o nosso desafio enquanto vivermos nesse planeta, que da qual é fazer escolhas, de ser autônomo. E a autonomia aqui significa ser responsável por aquilo que você faz, significa um comprometimento com a liberdade, ter a responsabilidade com a própria existência. Consequentemente, está atrelado com uma ideia grega do cuidado de ser, esse comprometimento de fazer da vida uma obra de arte, de ter uma escultura de si próprio. Então esse é o significado iluminista, de termos aliados com a sabedoria grega e com o saber científico, uma proporção de ter uma autonomia do conhecimento, de proporcionar nossas escolhas com base daquilo que realmente está atrelado com a verdade do ser. Bom, agradeço pela sua visualização. Caso você tenha achado interessante, divulgue para os seus amigos e colegas. E a filosofia não tem nada a ver com doutrinação. Vamos ter um cuidado com tudo isso que está sendo dito por autoridades, na verdade, desautorizados, em dizer que filosofia é um pensamento doutrinador. Na verdade, eles têm medo da filosofia, porque é um medo de que as pessoas possam pensar por si mesmos. Então, isso que é dito por algumas personalidades que estão no meio político, ou outros agentes que estão desrespeitando o saber filosófico, ou o negacionismo científico, é na verdade seres das quais querem o obscurecimento da humanidade, querem transformá-los em seres de massa. Então a filosofia é a busca da lucidez, o iluminismo é a luz da consciência, da claridez das ideias, é esse o ponto. Tudo isso que querem chancelar como filosofia, como doutrinação, na verdade é uma fake news, é uma mentira da qual está caluniando toda uma tradição milenar que proporcionou e sempre proporcionará uma sabedoria de luzes, fazer com que as pessoas tenham uma consciência libertadora. Qualquer dúvida pode comunicar aqui abaixo.